pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma vez. Vai ser uma aula bem curta, espero que no máximo 30 minutos, para não tomar muito aí do tempo da manhã de vocês. Então, na aula de hoje, a gente vai simplesmente resolver 4 questões envolvendo processos de eletrização. Então, a gente começa com essa questão aqui que eu separei da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, de 2015, que diz o seguinte: em uma aula de física foram utilizadas 2 esferas metálicas idênticas, esferas metálicas, né? X e Y. X está suspensa por um fio isolante na forma de um pêndulo. Então, X aqui está suspensa por um fio isolante. E Y fica sobre um suporte isolante também, conforme representado na figura abaixo. As esferas encontram-se inicialmente afastadas, estando X positivamente carregada e Y eletricamente neutro. Então, eu vou colocar logo aqui, olha, um sinalzinho de mais aqui, para representar que o nosso X, ela está eletrizada positivamente. Então, ela está aí com excesso de cargas positivas. Ou seja, está faltando elétrons, tá certo? Se um corpo tem mais prótons, é porque faltam elétrons, porque esses elétrons é que conseguem serem arrancados ou adicionados àquele corpo. Considere a descrição abaixo de 2 procedimentos simples para demonstrar possíveis processos de eletrização e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas dos enunciados na ordem que aparecem. Então, o primeiro procedimento diz o seguinte: a esfera Y é aproximada de X sem que elas se toquem. Nesse caso, verifica-se experimentalmente que a esfera X é... Beleza, o que é que vai acontecer aqui? Essas esferas elas são metálicas. Esta está carregada positivamente e esta está neutra. O que é que acontece se eu pegar a Y e aproximar, né? Então, eu vou pegar aqui Y. Eu vou pegar aqui Y e vou aproximar ela aqui, ó. Pronto, aproximei sem tocar, ok? Aí está, sem tocar. O que é que acontece, pessoal, quando eu pego e aproximo o Y aqui? Quando eu aproximo o Y, ele vai produzir aqui, como isso aqui é um metal, né, uma esfera de metal, os elétrons lá da camada de valência, segundo o modelo de Rutherford-Bohr, eles se movimentam com mais facilidade. A energia de ligação entre os elétrons da camada de valência e o núcleo, tá certo? Pessoal, só um segundo, viu? Que eu vou só resolver aqui um problema ali. Já eu volto. Só um segundo. Pronto, já voltei. Então, pessoal, o que é que vai acontecer aqui quando eu aproximo uma esfera de metal de uma esfera eletrizada, né? Essa esfera eletrizada vai induzir uma repartição das cargas elétricas. Como assim uma repartição? Como eu já falei lá que os elétrons da camada de valência eles são mais fáceis de serem arrancados dos átomos, o que vai acontecer é que prótons atraem elétrons, porque prótons são positivos. Então, o que é que vai acontecer? Os elétrons livres dos átomos, eles vão se movimentar para essa área aqui da esfera, ó, produzindo aqui uma reorganização. Então, eu vou ter mais prótons do lado de cá, da esfera Y,
e mais elétrons da esfera Y desse lado. Ora, como este lado aqui da esfera Y vai estar eletrizada parcialmente com carga negativa, pelo primeiro princípio lá da eletrostática, corpo eletrizado positivamente com corpo eletrizado negativamente, o que é que acontece? Eles se... Cargas positivas e cargas negativas fazem o quê, pessoal? Se atraem ou se repelem? Carga de sinais opostos se atraem, pessoal, se atraem. Então, o que é que eu vou ter aqui? Essa esfera X, né? Ela vai ser atraída pela esfera Y. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui, olha, atraída. Então, eu vou ter aí uma atração. Então, a esfera X vai ser atraída pela esfera Y. Isso no primeiro caso. O que é que acontece agora no segundo caso? A esfera Y é aproximada de X sem que elas se toquem. Então, é esse caso aqui. Enquanto mantida nessa posição, faz-se uma ligação da esfera Y com a Terra, usando um fio condutor. Ainda nessa posição próxima de X, interrompe-se o contato de Y com a Terra e então afasta-se novamente Y de X. Nesse caso, a esfera Y fica... Então, vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Isso aqui foi o primeiro processo. O segundo processo, ele quer essa mesma coisa aí, ó. Só que agora, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Vou botar o X aqui, ó. Esse aqui é o segundo processo. Vou pegar aqui novamente o Y. Pronto. Então, ele diz o seguinte, eu tenho aqui o meu X positivo, eu vou passar bem aqui uma linha separando o primeiro procedimento do segundo. Pronto. Então, pessoal, eu tenho aqui o meu X positivo, eu tenho aqui o meu Y neutro. O que é que vai acontecer no primeiro momento? Ele diz que é para eu fazer isso aqui, ó, aproximar. Quando eu aproximo, a gente já viu que quando eu aproximo a esfera Y do X, ocorre isso aqui, ó, uma reorganização. Então, eu vou colocar aqui, ó. Bem, no segundo momento, ele diz que depois que eu aproximo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, enquanto mantida nessa posição, faz-se uma ligação da esfera Y com a Terra usando um fio condutor. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, essa minha esfera e vou ligar ela aqui, ó, a um fio Terra, que vai ser representado, pessoal, por esse símbolo aqui, ó. Toda vez que você observar um símbolo desse aqui, está se referindo a um fio Terra, ok? Esse fio Terra aqui, ele vai servir como uma ponte. Que ponte é essa? Entre o chão e a esfera. O chão, pessoal, ele é um receptor e um doador, vamos dizer assim, universal de elétrons. Qualquer corpo consegue ceder elétrons e qualquer corpo consegue arrancar elétrons do chão, dependendo, claro, da sua carga. Então, o que é que vai acontecer quando eu ligo essa esfera à Terra? Como essa região da esfera, né? Como essa esfera indutora, ela está atraindo elétrons para próximo dela, quando eu faço um caminho aqui entre a esfera e o chão, ela vai simplesmente atrair elétrons para a esfera Y. Por quê? Porque a esfera X está carregada positivamente. Então, eu vou ter aqui, olha, elétrons subindo pelo fio. Então, eu vou ter elétrons subindo pelo fio. Isso aqui vai fazer o quê? Vai fazer com que a carga Y, com que a esfera Y, melhor dizendo,
adquira mais elétrons. Certo? Adquira mais elétrons. O que ele diz novamente é o seguinte: ainda nessa posição, próxima de X, interrompe-se o contato de Y com a Terra. E, né? Então, ele quer que, com a esfera Y próxima de X, eu interrompa o contato entre a esfera Y e o chão. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar esse fio. Quando eu corto esse fio, o que é que acontece? Os elétrons que subiram para a esfera, eles vão ficar, pessoal, sem poder sair dela. Então, eles vão ficar presos a ela. Aí ele diz, ó, afasta-se novamente Y de X. Então, eu vou pegar ali, ó, eu vou afastar o X aqui. Quando eu afasto o X, o que é que vai acontecer aqui? Essa esfera eu vou ter novamente uma reorganização das cargas, os elétrons livres vão voltar para as suas posições, só que, como subiram elétrons da Terra para a esfera, pessoal, eu terei uma esfera eletrizada negativamente, porque subiram elétrons para ela e ficaram lá. Então, depois da reorganização, para apagar aqui, para ficar melhor, depois da reorganização, eu vou ter elétrons em excesso. Então, o que foi que aconteceu com Y? Nesse caso, a esfera Y fica o quê? Ela fica carregada, não é? Fica eletrizada. Ela fica eletrizada com carga de que sinal? Negativo. Por quê? Porque são mais elétrons. Então ela vai ser atraída e negativamente carregada. Negativamente carregada. Então, a alternativa correta aqui, pessoal, seria a letra C. Atraída e negativamente carregada. Alguma dúvida, pessoal? Alguém não entendeu aí? Professor, você pode repetir por que ela é atraída? Por que ela é atraída? Por que ela é atraída? Em qual dos casos? Aqui no primeiro caso. Aqui? Pronto. Aqui é o seguinte. Eu tenho... Essa esfera ela já está inicialmente carregada. A questão diz que ela está eletrizada. Então, essa esfera Y... Deixa eu tentar bem aqui, pessoal. Essa esfera Y, vou ver aqui se eu consigo. Consigo. Pronto. Essa esfera Y, esquece ela aqui. Ela, nessa posição, longe da esfera X, o que é que acontece? Ela está neutra. Então, significa dizer que ela possui a mesma carga de prótons e elétrons. Tá certo? Está neutro. O que é que acontece quando eu aproximo um condutor? No caso, a questão mesmo diz que elas são esferas metálicas e idênticas. O fato de ocorrer essa divisão de cargas aqui, não necessariamente elas são obrigadas a ser idênticas, mas elas têm que serem condutoras. Ou seja, aqui metálica, todo metal é um bom condutor. Então, o que é que acontece aqui? Quando eu aproximo um condutor de um corpo eletrizado, os metais, os elétrons lá da última camada dos átomos, eles são mais fáceis de serem arrancados do átomo. Então, quando eu aplico uma força elétrica sobre ele, eu consigo arrancar esse elétron. Então, como essa carga está positiva, como essa esfera está eletrizada positivamente, ela vai conseguir atrair cargas elétricas negativas, no caso, os elétrons. Então, quando eu aproximo a esfera Y da esfera X, essa esfera aqui, ela induz essa esfera à repartição de cargas. O que é essa repartição de cargas? Ela vai arrancar elétrons livres para ficar mais próximo dela. Esses elétrons, eles não conseguem saltar de um corpo para o outro. Mas eu vou ter uma concentração maior de elétrons nessa região que está mais próxima da esfera X. Então, como essa esfera Y aqui, essa região dela fica
parcialmente eletrizada. Por que que a gente chama parcialmente eletrizada? É porque na hora que eu afastar a esfera X, esses elétrons eles voltam para a posição de origem deles. Então essa esfera passa a ter essa configuraçãozinha aqui, ó, totalmente neutra, tá certo? Então, nessa situação aqui, a esfera Y está parcialmente eletrizada. E aí a gente viu lá no princípio da eletrostática, no primeiro princípio, que quando eu tenho um corpo eletrizado, ó, positivamente e outro corpo eletrizado negativamente, eles se atraem, tá certo? Eles vão se atrair. Quando eu tenho corpos com cargas de mesmo sinal, ou seja, dois corpos eletrizados positivamente ou dois corpos eletrizados negativamente, eles vão se repelir, se afastar um do outro, se eles conseguirem se movimentar. Então, como essa região aqui da esfera fica eletrizada negativamente, quando eu aproximo o X dela, o X atrai ela. Tanto a esfera X atrai a esfera Y, quanto a esfera Y atrai a esfera X. Porque é o seguinte, essa atração, ela é mútua. Ela obedece à terceira lei de Newton, tá certo? Se um corpo exerce uma força de atração sobre outro, esse outro corpo também exerce uma força de atração sobre o primeiro, onde essas forças têm mesma direção, mesma intensidade, porém em sentidos opostos. Então, o motivo de X ser atraído por Y é essa repartição de cargas, tá certo? Porque ela fica parcialmente eletrizada. Já nesse segundo caso, não. Quando eu ligo o fio terra, aí eu tenho um movimento de elétrons da Terra para a esfera. Ok? Ok, obrigado, professor. Nada. Pessoal, segunda questão é o seguinte. Um aluno recebe um bastão de vidro e um pedaço de seda para realizar uma demonstração de eletrização por atrito. Ao esfregar a seda no bastão, o aluno constata que parte atritada do bastão ficou eletrizada negativamente. Carregada positivamente. Ó, parte do bastão fica carregado positivamente. No caso do bastão, para ele ficar eletrizado positivamente, toda vez vocês têm que entender o seguinte: quando eu digo que um corpo está carregado positivamente, significa dizer que ele possui mais prótons. Se ele possui mais prótons, não é porque ele ganhou mais prótons, não. Tá certo? Prótons não se ganha nem se perde. Tá certo? Para ele ter mais prótons, significa que ele perdeu elétrons. Ok? Para ele ter mais prótons, significa que ele perdeu elétrons. Para ele ter mais elétrons, significa que ele ganhou elétrons. Então, ele diz aqui o seguinte: nesse caso, durante o processo de atrito, cargas elétricas, aí ele diz aqui o seguinte, ó, positivas foram transferidas. Já está errado, por quê? Cargas positivas não são transferidas. Então, todas que falam de cargas positivas foram transferidas, já está errado. Então, essa daqui a gente já pode cancelar ela. Não existe cargas transferidas, ok? Cargas negativas foram transferidas do bastão para a seda. Vamos lá, o bastão está carregado positivamente, então ele perdeu elétrons. Cargas negativas foram transferidas do bastão para a seda. Então, essa daqui é a alternativa correta. Porque aqui está dizendo que o bastão perdeu elétrons para a seda. Daí o motivo dele estar carregado positivamente. Negativas foram destruídas. Isso aqui, ó, questão também de cargas destruídas, isso aqui não existe. Positivas foram criadas no bastão, também não existe. Então, as duas que vocês deveriam, teoricamente, ficar em dúvida seriam: negativas foram destruídas do bastão foram transferidas do bastão para a seda,
e negativas foram repelidas para outra extremidade do bastão. Como no caso aqui, esse daqui, ele não foi repelida, por quê, pessoal? Porque o bastão, pelo processo de atrito, eu não tenho cargas repelidas, eu tenho cargas arrancadas, tá certo? Pelo processo de atrito, eu não tenho repulsão, eu tenho repulsão por indução, ok? Então, basicamente, era isso. Bem, a nossa terceira questão, tem uma questão na lista de exercício que ela é parecida com essa. Então, eu vou fazer uma que é bem parecida lá com a da lista de exercício, que diz o seguinte, ó. Duas esferas, A e B, idênticas, eletrizadas com carga de 0,8 microcoulomb e menos 4 microcoulomb, respectivamente, são postas em contato e depois separadas. Determine, na letra A, a quantidade de carga final em cada esfera. Na letra B, o número de elétrons que se transferiu de uma esfera para outra. Pessoal, nesse caso aqui, nós temos duas esferas idênticas. Toda vez que a questão falar em esferas idênticas, o que é que nós vamos fazer? Vou colocar aqui a minha esfera. Deixa eu dar uma diminuída, né? Que está enorme. Pronto. Então, aqui eu tenho a esfera A. E aqui eu tenho a esfera B. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, QA. Quem é QA? Quem é QA? QA tá lá, ó, 0,8 microcoulomb, porque ele fala respectivamente. Então, isso aqui é a carga de A e isso aqui é a carga de B. Então, QA, 0,8 microcoulomb. Quem é QB? QB é menos 4 microcoulomb. Menos 4 microcoulomb. Então, vamos lá. Para responder a letra A, aqui, é o seguinte. Ele quer saber, ele diz aqui o seguinte. São postas em contato e depois separadas. Então, o que é que acontece, pessoal? Quando eu pego A, ponho em contato com B, ok? Ponho em contato com B e depois separo elas. Quando eu ponho elas em contato, vai haver transferência de elétrons, e essa transferência de elétrons, devido a elas serem idênticas, ou seja, mesmo material e mesmo formato, né, mesmas dimensões, haverá uma transferência de elétrons até que a quantidade de carga elétrica nas duas seja a mesma, certo? A quantidade de cargas elétricas em excesso seja a mesma. Então, inicialmente, A tem 0,8 microcoulomb de carga e B tem menos 4 microcoulomb de cargas. Eu vou colocar só aqui uma setinha para diferenciar. Então, nesse final aqui, ó, a carga de A vai ser igual à carga de B. Tá bem? Como é que eu encontro a carga de A igual à carga de B? Pessoal, nesse caso aqui, para resolver uma questão como essa, eu não preciso transformar esse mizinho aqui. Vamos lembrar que essa letra mi, ela equivale a 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6. Então, eu não preciso transformar. Por quê? Eu posso dar o resultado aqui da carga final em microcoulomb também. Ok? Então, vamos ver como é que a gente faz.
Para esse caso, a gente diz aqui o seguinte, ó, carga de A é igual a carga de B, que vai ser igual a quem? A soma de todas as cargas dividido, deixa eu colocar aqui, ó, QA mais QB, dividido pelo número de esferas que foi colocado em contato. Então, eu coloquei em contato quantas esferas ao mesmo tempo? Apenas 2. Então, eu vou dividir por 2. Esse número que vem aqui embaixo, pessoal, é sempre o total de corpos que eu coloquei em contato, ou seja, que as cargas se distribuíram. Então, nesse caso aqui, 2. Feito isso, eu vou simplesmente repetir, ó, carga de A vai ser igual a carga de B, e aí eu vou substituir os dados. Lembrem, eu não vou utilizar o micro, eu vou deixar ele em função do microcúlombo. Então, eu vou simplesmente colocar 0,8 mais o maisinho aqui, a carga de B. Só que a carga de B é menos 4. Então, vai ficar 0,8 menos 4. Então, eu vou fazer aqui, ó. Zero vírgula 8 menos 4. Vou colocar 4,0 para ficar bonito. Isso tudo dividido por 2. Pessoal, você tem R$4 e compra uma coisa de 80 centavos, você fica com R$3,20. Então, 4 menos 0,8 vai dar 3,2. Então, vou até colocar bem aqui na frente, ó. Isso aqui é igual a menos, por que menos? Porque o sinal vai ser do 4, que é maior. Então, menos 3,2 dividido para 2. Pronto, sobrou R$3,20, né? E aí a Camila quer dividir com a Gisele. R$3,20 dividido para 2 vai dar quanto? R$1,60. Então, a carga de A vai ser igual à carga de B e ambos vão ser menos 1,6. E aí, qual é a unidade que eu vou colocar? Eu vou colocar microcoulomb, o submúltiplo aqui, ó, o microcoulomb. Então, isso aqui é o que cada carga vai possuir. Ok? Resultado final é isso aqui. Menos 1,6 microcoulomb. Lembrem, viu? Só consigo utilizar essa equação para esferas idênticas. Além de ser esferas, tem que serem idênticas. Tudo bem? Confuso, pessoal? E aí, para finalizar essa questão, falta aqui a letra B. O número de elétrons que se transferiu de uma esfera para outra. Bem, nesse caso aqui, o número de elétrons que se transferiu de uma esfera para outra. Nós vamos ter que saber de onde foi que saíram os elétrons. Vamos lá. Como a carga A ela está eletrizada positivamente, ó, como a esfera A está eletrizada positivamente, e como a esfera B está eletrizada negativamente, significa que quem tem mais elétrons em excesso é a esfera B. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a esfera B está eletrizada negativamente e a esfera A está eletrizada positivamente. Quando eu ponho as duas em contato, quem é que se movimenta, pessoal? São os elétrons, não é? Então, quem é que tem elétrons sobrando? É B. Então, B vai doar elétrons para o A. Então, eu vou ter o movimento de elétrons
de A para B. Tá certo? Eu vou ter um movimento de elétrons, de B para A. Vou ter um movimento de elétrons de B para A. Ok? Agora eu tenho que saber quantos elétrons passaram de B para A. Para eu saber a quantidade de elétrons que passaram de B para A, pessoal, eu preciso saber qual foi a variação da carga de B. Então, para resolver essa questão, nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. Letra B. Como B perdeu, eu vou colocar um texto, pessoal, porque para facilitar para quando vocês forem ler lá o slide, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Como B perdeu elétrons para A, vírgula, devemos calcular a quantidade, melhor dizendo, devemos calcular a variação da carga de B para, vírgula, depois, vírgula, encontrar o número de elétrons transferidos. Pronto, nós vamos fazer isso aí. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai primeiramente ver qual foi a variação da carga de B. Então, B tinha inicialmente menos 4 microcoulombs. E, ao final do processo de transferência, ele ficou com menos 1,6 microcoulombs. Então, em quanto foi que variou? 2,4, mais ou menos, não foi? 2,4. Então, nós vamos calcular aqui, ó. Variação da quantidade de cargas de B. Variação da quantidade de cargas de B. Deixa eu só ver bem aqui um negócio aqui. Vou diminuir isso aqui para tirar do meio. Variação da quantidade de cargas de B, nós vamos colocar aqui, vai ser a quantidade da carga de B antes um segundo. Talento. Ó. Variação da quantidade de cargas de B. Antes deixa eu ver bem aqui. Tá bem lento aqui, pessoal. Só um segundo. Uma pequena pane aqui no computador. Deixa eu ver se melhorou agora. Então vamos lá. Deixa eu... Ixi.
Pessoal, vou parar aqui a gravação para ver se ele melhora, porque tá pesado, tá certo?